Discussão única do projeto de lei do Executivo número 2/2019, regime de urgência. Altera a lei número 6.157, de 24 de outubro de 2017, que cria a Secretaria de Saúde e estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, antes de expressar meu voto nessa tribuna, gostaria de explicar para a população por que está aqui presente e nos assiste, o que estamos votando hoje. Assim como no final de 2018, a Prefeitura Municipal de Jacareí precisará fazer diversas reformas administrativas no que tange às secretarias, às fundações e às autarquias da cidade. Mas por que essas reformas elas precisam acontecer? A proposta desse projeto de lei visa atender ao disposto na ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que determinou que a Prefeitura tem até 120 dias para cumprir a decisão judicial, que é de realizar a reforma administrativa na Secretaria de Saúde. Temos como prazo fatal a data do dia 21 de fevereiro de 2019. A alegação apresentada pelo Tribunal de Justiça, através de uma ADIM, volto a dizer, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, considerou inconstitucionais trechos de uma legislação municipal, que é a Lei 6.157 de 2017, que criava os cargos comissionados. E para que essa reforma aconteça, modificações precisam acontecer. Vou citar algumas delas. Na Secretaria de Saúde foram extinguidos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, assistente de gabinete e assistente da Secretaria Adjunta, além de todas as gerências. Ainda se tratando de cargos, foi criado o cargo de diretor financeiro, o qual será responsável pelo planejamento e gestão estratégica dos contratos com as organizações sociais, que são as OS, e das transferências de recursos provenientes do governo federal e do governo estadual, além de planejar, gerir atividades orçamentárias e financeiras da Secretaria de Saúde. No gabinete da Secretaria de Saúde foi criado o cargo de assessor, com atribuições específicas de confiança e assessoramento estratégico. Então, esse cargo de assessor foi o mesmo que foi aceito pelo tribunal na reforma do IPMJ. É um cargo técnico, é um cargo que a gente não vai considerar como sendo um cargo político. É um cargo que vai ajudar o secretário a elaborar as políticas públicas. Portanto, é um cargo que necessita que essa pessoa que fique nesse cargo tenha um ensino superior, na nossa opinião. É claro que não podemos mentir que a administração e a população de Jacareí não sentirão a redução da capacidade de gerenciamento e execução de planejamento de ações e programas de governo. Foi preciso, portanto, equacionar de maneira mais razoável e enxuta possível a necessidade de ação de planejamento, direção e assessoramento do governo, com os limites impostos pelo Poder Judiciário na ADIM que citei anteriormente.
Mas ainda que a estrutura administrativa sofra com tantas modificações como essa proposta pelo prefeito Isaías Santana, os níveis de direção, chefia e assessoramento com atribuições típicas deverão atender e mostrar resultados com gestão de planejamento estratégico, execução, monitoramento e avaliação de metas, integrando os setores envolvidos, objetivando igualdade na realização dos processos. A reforma administrativa trará benefícios econômicos ao se comparar os cargos extintos com que agora estão sendo criados. Teremos uma vantagem econômica entre os anos de 2019, 2020 e 2021 com o pessoal na Secretaria de Saúde, uma economia na ordem de R$ 820.461,63. Com relação às mudanças que já foram feitas nas diversas secretarias que nós estamos refazendo a lei, essa economia aos cofres públicos chegará ao final um valor na ordem de R$ 4.642.886,01. Dinheiro esse que permitirá que o Poder Executivo faça investimento em áreas prioritárias da nossa cidade, como saúde, educação, segurança, meio ambiente, ou seja, permitirá com que a gente tenha mais fôlego para atender os anseios da população. Por fim, quero adiantar aqui que meu voto será favorável na aprovação desse projeto, pois entendo que ele seja necessário e que objetiva valorizar o servidor de carreira e estimular o executivo a realizar uma gestão eficiente. Então, aí a gente vai contar muito com o servidor de carreira, muitos cargos comissionados, a gente espera contar com a boa vontade, o afinco, a garra do servidor de carreira, que agora, nesse momento, vão ter a missão de tocar aí a Secretaria de Saúde aí junto com a gente, nos cargos de chefia, nos cargos de gerência, para que a gente tenha, eu como médico, eu acho que uma grande bandeira minha do meu mandato é a saúde, e para que a gente vai precisar muito de vocês para que a gente consiga entregar para a população de Jacareí uma saúde cada vez melhor. E aproveito aqui publicamente para reiterar, como líder de governo, falo em meu nome, em nome do prefeito Isaías Santana, que saúde sempre foi e continuará sendo a prioridade no nosso mandato. Boa tarde. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, plenário, funcionários da saúde, mesa, vereadores. Falar um pouquinho dos nossos anos caminhando enquanto servidor público e defender aqui projeto, mas sem dúvida a emenda que eu coloquei nesta casa em prol dessa construção que o líder do governo tem colocado de uma valorização ao servidor e uma saúde com qualidade a todos nós usuários, nós profissionais que também somos usuários dessa saúde pública. O projeto, ele vem responder uma ADIM, uma ação de constitucionalidade, onde o prefeito, sem dúvida, para readequar, ele utiliza algumas funções gratificadas que o nosso estatuto já diz que função gratificada deve ser dada a funcionários que estão de cargo de chefia, coordenação ou similares. E aqui demos, junto à SFG, a cargo de gerência na secretaria, gerência nas UBSs
e aos servidores profissionais de saúde que compõem cada equipe municipal, e aqui eu abro um parênteses. Desde 2007, 2008, o Plano Nacional desse país é fundamentado no PSF. Nosso município, ele veio integrando cada unidade na estratégia saúde da família. Senhores, vocês, munícipes, que são atendidos por esses profissionais, a transição é feita e é pactuada. O município investe pontualmente por equipe quando tem um enfermeiro, que o Ministério da Saúde, pela regulamentação, pelo plano, chama de enfermeiro supervisor, o agente de saúde e o auxiliar de enfermagem. Todos subordinados a esse enfermeiro, que é coordenador de equipe. Quando você fica doente, é o médico que você bate a porta direto ou é o enfermeiro que te atende e faz essa interlocução? Quando você é atendido, tem um ferimento em casa, quem que é o primeiro que chega na sua casa para fazer a acolhida e assistência? É quem? É o médico, prontamente? Eu sou médica. Trabalhei 12 anos na atenção básica, 24 anos na atenção básica e 12 anos no programa Saúde da Família. Estive junto com enfermeiros, agentes de saúde, ASB, auxiliar de bucal, nesses anos todos. É uma equipe, e essa equipe que dá qualidade no seu atendimento. Com a reforma, com as promoções e referências, o que fizemos? Valorizamos nessa equipe o ACS, desculpe, ele teve mudança de referência, ele teve uma valorização real. O auxiliar de enfermagem também mudou a referência, ele também teve uma valorização real. Os médicos, eu sou médica concursada desse município, hoje não estou numa unidade de saúde da família, mas os médicos nesse município, quem financia é o Ministério Federal, não sai do nosso orçamento. E tiveram uma valorização real, maior do que o meu salário de carreira. Os dentistas, nossa casa aprovou a regulamentação para que de 20 tivessem mais dentistas para o PSF de 40 horas, fundamentando os dentistas e tiveram uma regulamentação real. Quem faltou dessa equipe que compõe, que recebe mensalmente do governo federal, por equipe, de 7 a 10 mil reais mês? Qual o funcionário dessa equipe nuclear que deixou de receber qualquer fomento, qualquer promoção? A gente está falando de valorização de servidores, né? Eu sou atendida por esses servidores, você é atendido por esses servidores. Quem faltou? A gente tem que pensar em igualdade, trabalhar a saúde, o fundamento dela não é aproximar igualdade a todos. Igualdade se começa em casa. E respeito também. Então, por conta disso, trouxe para servidores esse único braço de uma equipe nuclear que recebe mensalmente de 7 a 10 mil, que numa transição, quando você não tenha toda a unidade formada, você precisa de um enfermeiro e de um ACS, que é um agente comunitário, e que também recebe, só por ter esses dois equipes, para você ver a importância que é esses dois profissionais para que você tenha saúde. Eu trouxe para essa casa um direito que já está no nosso estatuto. O nosso estatuto, no artigo 221, já diz que função gratificada é dada chefias, é dada coordenação, divisão, e eles não fazem coordenação? O Ministério da Saúde diz: cada equipe é supervisionada por enfermeiros. E a eles, eu coloquei uma emenda dentro desse projeto para que o enfermeiro, que já é considerado pelo nosso Ministério da Saúde, e a nossa casa é o dever regulamentar isso, valorizar a saúde,
é dar para eles algo que já tem no nosso estatuto, que é a função gratificada. Eu não estou criando aqui FGA nem FGB. Eu estou usando um FG que já existe no meu estatuto e de qualquer servidor público desta casa. Um direito que lhe assiste, porque você, gestante, você, usuário, é o enfermeiro que vai te acolher. É ele que traz até mim as informações da sua saúde. É com ele e o agente de saúde que discutimos pontualmente a sua saúde e a estratégia para que você tenha, neste município, uma saúde digna e melhor. Espero, com a regulamentação, e espero que os novos pares aprovem a nossa emenda número 2. Que é dar a esses servidores, supervisores de equipe, que cada município recebe por eles, de 7 a 10 mil mês, o direito e a promoção, para que eles possam continuar fazendo com louvor a função que é deles, cuidar da sua saúde, Jacareí. Obrigada. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar os vereadores e todos que nos acompanham, mas eu vim aqui dizer que eu vou votar favorável nesse projeto, que eu tenho falado aqui com o vereador Arildo, que nós não fazemos oposição do quanto pior melhor. O que for de interesse da nossa cidade, o que for de interesse dos nossos munícipes, nós vamos votar favoravelmente. E aqui é uma criação de uma Secretaria de Saúde, em que é uma reformulação, na verdade, que o governo pretende criar uma nova estrutura para que possa fazer o atendimento dos cidadãos da nossa cidade. Eu penso que nós precisamos avançar muito em saúde ainda, né? A gente olha a saúde do ponto de vista da urgência, da emergência, quando a principal questão hoje é a prevenção. A prevenção é o que vai fazer nós reduzirmos gastos na saúde. No Brasil tem 400 mil médicos e 80 mil nutricionistas. E muitas vezes o nutricionista cumpre um papel tão relevante quanto o médico. Na nossa rede é artigo de luxo ter um profissional da nutrição para atender as pessoas. São poucos nutricionistas na nossa rede. E é através da alimentação que a gente consegue melhorar diabetes, pressão alta, doenças do coração. E parece-me que ninguém discute esse tema. Parece que ninguém enfrenta a saúde do ponto de vista da prevenção. A maior potência, eu digo aqui do ponto de vista econômico, Estados Unidos, tem problemas graves na área da saúde porque não investiu em prevenção. Obesidade está gerando muito gasto nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala da saúde no Brasil, o principal responsável, evidentemente, tem que ser a própria pessoa. Nós precisamos buscar a prevenção, nós precisamos buscar uma atividade física, precisamos melhorar a nossa alimentação. E não, quando se trata de saúde no país, o que vem na nossa cabeça é só a rede de atendimento, da urgência, da emergência. Se nós não criarmos nesse país uma cultura de que a prevenção é o melhor caminho para que a gente possa solucionar os problemas de saúde no nosso país, nós não vamos conseguir avançar. Não vamos conseguir avançar. E eu quero aqui fazer essa cobrança à Prefeitura Municipal de Jacareí. Crie mais vaga de nutricionista, coloque nas UBSs, faça também uma integração da saúde com as atividades esportivas. Pego aqui a UBS do Parque Brasil, ao lado, um complexo para que se faça atividade física. Mas quais são os projetos que a UBS também faz em concordância, que faz conjugado com a área do esporte, que influencia muito na saúde? Pouco ou nenhum. Nós não temos essa visão de colocar e associar programas esportivos, políticas públicas no campo do esporte, à área da saúde. Nós não temos essa visão. E parece-me que ninguém debate isso. E aí eu quero dizer que o projeto também não atenta para essa questão.
É necessário mais. É necessário ter uma responsabilidade muito maior na área da prevenção. Muito maior. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir reduzir os custos. Nós bem sabemos que a nossa cidade é cortada por várias rodovias. Várias rodovias. E o que consome muito orçamento da saúde são as urgências e emergências que são atendidas pela nossa Santa Casa, pela UPA. Esse é o gasto maior que a saúde tem. Urgência e emergência. Acidentes de trânsito, acidentes automobilísticos. E aqui também entra a questão da prevenção. Porque muitos dos acidentados, às vezes, estão com uso de álcool, com uso de entorpecente e acabam batendo o carro, batendo a motocicleta e indo parar na Santa Casa. Há também, na mobilidade urbana, uma obrigação de se fazer campanhas educativas para que a gente possa reduzir esses índices de acidente e evitar também que a gente tenha um gasto, muitas vezes, desnecessário na área da saúde. Eu penso que o nosso país precisa avançar muito na questão da prevenção para que a gente possa melhorar e dar mais qualidade aos gastos que são realizados na área da saúde. Temos novas doenças no mundo, né? Aumenta em muita proporção a ansiedade, aumenta em muita proporção a depressão, que são doenças psicossomáticas. E vou dizer mais uma questão aqui, ter psicólogo na rede também é um artigo de luxo. Poucos profissionais compõem a nossa rede municipal de saúde do ponto de vista da psicologia. Um profissional que hoje é fundamental. Essas doenças aumentam com muita intensidade e não vejo uma política articulada com relação às doenças psicossomáticas no nosso município. E também quero aqui dizer que falta remédio na nossa rede de saúde e remédios básicos. Essa semana que se passou, eu recebi aqui um munícipe e o filho dele, cadeirante, precisa de utilizar um medicamento que controla a convulsão. E ele não estava achando na rede. E é um medicamento que custa 20, 15 reais a caixa. É esse tipo de medicamento que estava faltando na nossa rede municipal de saúde. Conversamos com o pai, demos uma outra solução, o cadeirante recebeu o medicamento, mas não dá para a gente ter medicamentos que custam 20, 15 reais a caixa, faltando na nossa rede municipal de saúde. E aqui quero também mencionar que já recorri à Defensoria Pública para cobrar uma atitude mais enérgica do governo do estado com relação aos medicamentos de alto custo. Eu fiz um levantamento e faltam muitos remédios de alto custo, controle muitas vezes de diabetes grave, controle do câncer, controle de uma série de doenças altamente graves e que, se interrompido o tratamento, coloca em risco a vida do paciente. Eu sei que esses medicamentos não são de competência do município para serem fornecidos, mas eu, enquanto vereador, ainda que nós não sejamos aqui deputado estadual, nós vamos cobrar o governo do estado para que reponha esses medicamentos. E isso acontece em Jacareí, mas acontece em várias outras cidades do Vale do Paraíba. Quero aqui, convidei o Rodrigo para a gente fazer uma agenda no governo do estado e levar esse assunto para o secretário de saúde. Então, só encerrando, senhor presidente, eu vou votar favorável à Secretaria de Saúde, porque seria de uma tremenda irresponsabilidade minha vir aqui e não aprovar essa reformulação, porque aí não teriam profissionais para dar conta de atender a demanda existente na Secretaria de Saúde. Por fim, eu quero dizer que a Secretaria de Saúde tem vários profissionais excelentes, e eu quero aqui, em nome da Águida, em nome do Mazinho, que são dois profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer durante esse tempo, que vestem a camisa da saúde pública de Jacareí. Então, portanto, meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quem está assistindo em casa, pessoal que está aqui na galeria, também. Projeto de lei altera a Lei 6.506
6.157, de 24 de outubro de 2017, que cria a Secretaria de Saúde e estabelecer a estrutura administrativa aos cargos de provimento em comissão e da outras providências. Prefeito Isaías José de Santana, do prefeito da cidade de Jacareí. Falar em saúde é a primeira coisa do mundo, é falar em saúde. Porque a saúde, sem saúde nós não vivemos. Eu faço parte da cidade de Jacareí há 45 anos que eu moro no Parque Minha Lua. Graças a Deus, com a luta do povo do Parque Minha Lua, nós temos um posto médico 24 horas. Não é eu, é o povo que precisa. O povo que estava junto. Não é o vereador que estava junto, é o povo. As igrejas mobilizaram para 24 horas, na época do Dr. Telmo de Almeida Cruz. E aí, eu sou um vereador que eu não tenho convênio na cidade. Se alguém aqui da cidade de Jacareí achar na internet que eu tenho convênio, eu dou meu salário. Por que eu faço isso? Porque na hora de pedir o voto, você coloca saúde, educação e moradia. Aí ele elege e vai lá ter um convênio. Engraçado, né? Aí larga os eleitores para trás. Eu não faço isso. Eu tenho minha consciência limpa. Então, todos políticos, é prefeito, vereador, secretário, médico, não deveria pagar convênio. Devia passar no mesmo médico que a gente passa também, que o povo passa naqueles médicos ali. Está ruim? Vamos estar ruim junto. Vamos estar de mão dada junto para a cidade de Jacareí. Mas é diferente, gente. Não é assim que funciona. Eu, vereador Valmir do Parque Minha Lua, eu tenho minha consciência limpa. Eu não faço isso. Eu poderia pagar um convênio, mas eu não pago. Sabe por quê? Porque eu vou desobedecer a ordem que quem me votou em mim. E aí é engraçado. Na gestão passada, tem vereador que foi fazer cirurgia, mas não fez na Santa Casa de Jacareí, não, em São José dos Campos, medo de morrer. Mas na hora de pedir o voto para os seus eleitores, você foi pedir, prometendo a saúde. E aí eu digo para vocês, aqui tem que acabar isso na nossa cidade. Que não interessa outra cidade, acabar na nossa cidade. Vereadores têm que estar junto com o povo. É um projeto muito bom. Eu vou adiantar meu voto favorável a esse projeto, porque eu dependo dos postos médicos da cidade de Jacareí. Eu tenho problema de diabetes, eu tenho problema de pressão alta, eu tenho problema de ácido úrico, eu tenho um problema de rinha, eu tenho que passar no nutricionista, eu passo no Parque Minha Lua, nos postos médicos. Quando eu vou para os bairros, eu meço a pressão no outros postos. Sou bem tratado, não é porque eu sou vereador, é porque eu estou junto com vocês. Isso que tem que fazer essa diferença na nossa cidade. E aí, o que eu digo para vocês, nessa cidade de Jacareí, eu tenho tanta coisa ruim no corpo, que eu só não tenho na minha vida, é pensão alimentícia para pagar, porque meus filhos já passaram de maior. Mas o resto tem tudo. Tenho imposto para pagar, porque eu tenho propriedade. Pago meu PTU. Eu não tenho carro, não pago a PVA porque eu não tenho carro. Mas tudo quanto é contribuição que existe na cidade é para a saúde. É para a melhoria da nossa cidade. Então eu digo para vocês, o povo da cidade de Jacareí, os munícipes da cidade de Jacareí, do Parque Minha Lua, região, todos os bairros da cidade, zona rural, mais de 230 mil habitantes nessa cidade, centro da cidade. Conta com esse vereador Valmir. Meu voto é favorável a vocês, porque vocês pagam meu salário e eu tenho obrigação de vir aqui votar favorável a vocês. Eu não quero
enganar nenhum eleitor da nossa cidade. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Já quero aqui dizer que esse projeto da Secretaria de Saúde é um projeto importante na nossa cidade e a gente sabe da importância que é a saúde. A gente sabe que hoje a maior parte dos brasileiros vive na esperança de ter uma saúde pública de qualidade, de ter uma saúde pública melhor, e nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar porque a saúde é um dever do Estado. E muitas vezes a gente se depara com situações difíceis, vários municípios dizendo que está quebrado, que não tem dinheiro para a saúde. Mas a gente tem que começar a entender o que diz a lei, o que diz na Constituição. E aí é importante a gente pegar nesse aspecto, nesse parâmetro. E hoje o que a gente vê a nível nacional, a roubalheira que existe em relação à política, de tirar direito do povo, da população, e toda vez que tem uma mudança, que te diz que é para melhorar, para o povo, para a população, quem acaba pagando o preço é o povo pobre, é o povo sofrido. E a gente nunca viu os grandes empresários pagarem com a crise. Está dado aí o que aconteceu na GM, para a GM ficar em São José dos Campos, direitos e direitos históricos da classe trabalhadora se perderam no meio do caminho. E assim existe na saúde, e existe também agora na reforma da Previdência, a qual disse que tem que se fazer essa reforma da Previdência, porque senão o país quebra. Mas quem quebrou o país? Quem está quebrando o país? Será que é o pobre trabalhador? Será que é aquele que tem um salário, um mísero salário de R$1.000, que não dá nem para pagar o aluguel, que não tem moradia, que não tem saúde adequada? Eu acho que é nesse sentido que nós temos que encarar, de fato, e levar com seriedade a nossa política. Porque o povo pobre, o trabalhador já não aguenta mais pagar o preço da crise. E aí vem em relação à saúde. E a gente acompanha muitos casos aqui na nossa cidade. É triste, é lamentável. Muitas pessoas que nos procuram no nosso gabinete e diz que está há 2 anos esperando uma cirurgia. Se é de alta complexidade, se tem que fazer no Estado. Mas a gente entende também que os remédios de alta complexidade, se é o Estado, o município tem que cobrar. Nós, enquanto vereadores, temos que pegar os nossos deputados e cobrar, para que eles cobrem a nível federal, a nível estadual. A gente tem uma luta muito grande. E aqui nesses 2 anos de mandato meu, aqui nessa casa, a gente trabalhou muito em relação à saúde. A gente trouxe muita verba para a saúde aqui nessa cidade. Mais de 600 mil para o São Francisco, emenda parlamentar. A gente teve até Brasília e conseguimos com o nosso deputado 1.600.000, que já está aqui nessa prefeitura, esperando para fazer a construção do nosso pronto-socorro. E é nesse aspecto que nós, enquanto vereadores, temos que trabalhar. Porque quando chega a época de eleição, os deputados estaduais vêm aqui na nossa cidade pedir voto, nós fazemos a campanha e agora é o momento de que nós, vereadores, cobramos. E cobramos principalmente na área da saúde. Por isso tem que ter uma importância muito grande. Qualquer legislatura tem que encarar a saúde com seriedade. E quando a gente fala em saúde, primeiramente o básico, o que nós temos que ter? Encarar com seriedade é valorizar os profissionais da saúde. Porque se você não valoriza
os profissionais da saúde, infelizmente, com certeza a nossa saúde, ela não vai caminhar, ela não vai andar. E a gente vê em muitos países para fora onde existe um investimento no funcionário. Existe um investimento nas pessoas que cuidam da saúde. E nós temos que começar a caminhar nesse sentido. Para valorizar os profissionais da saúde, dar uma saúde de melhor qualidade para essa população, para esse povo que é tão sofrido. E a gente fica muito triste quando muitas vezes a gente vê dizer a saúde não tem condições, porque a saúde não tem dinheiro. É aí, vereador Valmir, e o senhor diz muito bem aqui nessa tribuna, o povo tem que começar a enxergar, não acreditar em Papai Noel. Porque o povo, na época de política, o povo acredita em tudo. O cara que surge diz que vai melhorar a saúde, que vai melhorar o transporte, que vai melhorar isso, aquilo, que vai fazer um monte de obras, e aí depois que cai no sistema fala que não dá para fazer porque não tem dinheiro. E nós, em sã consciência, enquanto político, a gente tem que saber o que fala para o povo, tem que saber o que fala para a população, porque não adianta mentir para o povo, não adianta mentir para a população, porque senão você vai passar 4 anos com a cabeça enfiada debaixo da coberta, com vergonha e medo de sair na rua, porque você mentiu, porque você falou aquilo que não pôde cumprir. E por isso que a gente cobra muito da saúde, vamos continuar cobrando, porque a saúde tem jeito sim, mas nós temos que ter esse compromisso, de ter mais responsabilidade com o povo, com a população, que confiaram na gente, que acreditaram que é possível. E nós temos certeza que é possível sim. Basta ter um pouquinho de consideração para o mais humilde, para aquelas pessoas que necessitam, para aquelas pessoas que tanto precisam da situação. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar em conjunto. Temos que trabalhar junto para que Jacareí avance, para que o povo possa de fato ver a transparência na política. E a transparência na política ela é importantíssima. Importantíssima. Por isso que a gente sempre diz na nossa fala, vereador Fernando, não tem vitória sem luta. E a gente sabe que só a luta muda a vida. Por isso que eu já adianto aqui o meu voto favorável a esse projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria. Quero agradecer aqui também hoje a presença da imprensa aqui, né, o Clemente da Jovem Pan, o Nicolas lá da nossa Jacareí. É importante a gente ter essas coberturas, gente, porque essa casa ela precisa levar a notícia para os 4 cantos da cidade. Bom, perceba o seguinte, que dentro dessa reestruturação da Secretaria de Saúde, eu conversava com o vereador Arildo e nós comentávamos ali o quê? Que o executivo, né, o gestor da cidade, fez reestruturações em várias secretarias em 2018, tá? A toque de caixa. Agora, eu não imaginava que, né, um jurista, como, por exemplo, o prefeito Isaías Santana, pudesse ter esses erros assim, né, tão primários, ao ponto do Tribunal de Justiça de São Paulo não aprovar. E agora ele tem que fazer novamente as readequações. Então perceba o seguinte, que dentro dessas readequações, certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo ele determinou a suspensão de nomeações no quadro de servidores e que sejam repostos com concurso público, tá? Mas o que me chama a atenção é que o executivo vai para a imprensa e diz que com essa manobra vai economizar 4.600.000 reais. Vamos acreditar que seja uma economia de 4.600.000 reais, porque esse governo vem anunciando economias
em inúmeros setores. Só que eu não estou vendo essa economia sendo devolvida para a população. É só vocês olharem a capina da cidade, que também é saúde pública. Veja que até criança morreu com picada de escorpião. Isso é saúde pública também. E se não bastasse, a falta de remédio, como o vereador Luiz Flávio muito bem colocou aqui nessa tribuna. Pensa comigo, como é que pode tanta falta de remédio que nós estamos enfrentando no nosso município? Coisa que esse governo criticou lá atrás, e eu também. Faz 6 anos que eu estou aqui nessa casa, batendo, alertando, olha gente, está complicado. Então por que não toma as devidas providências, sendo que está economizando dinheiro? Então onde é que está indo essa economia? Aonde que está o dinheiro? Outra questão, a falta de convênio para os distúrbios mentais. Gente, quem tem isso em casa, Jorge, sabe o quanto sofre. Imagina você tem em casa hoje uma pessoa com distúrbio mental, agressiva, e a cidade não tem convênio. O último convênio que nós tínhamos era com o Chuí, em São José dos Campos, que foi cortado. Eu não vejo a saúde pública, eu não vejo o gestor discutir essas coisas. Isso é coisa séria. A gente tem frequência de famílias que vêm nos procurar a respeito dessa situação. Veja outro caso. A falta. Biópsia. Vou falar de biópsia. Pasmem. Pasmem nessa informação, porque eu fiquei pasmado. O que acontece? Hoje a prefeitura, ela dispõe de atendimento para que a pessoa possa fazer uma biópsia de próstata. Aí, por exemplo, ela é encaminhada a Tomovale. E aí o homem que vai fazer a biópsia de próstata, ele é submetido a essa biópsia sem anestesia. Você já imaginou, gente? Isso é economia? Um homem ser exposto a fazer o exame de próstata sem anestesia, só para ficar mais barato? Perceba o seguinte, olha só, tá? Onde que está o investimento? O doutor Drauzio Varela, ele comenta a respeito disso. Olha o que ele fala, ó. Drauzio Varela comentando a respeito desse exame agressivo, abusivo, no exame de biópsia de próstata. Ele fala assim, ó, quando o paciente disse que seria submetido a uma biópsia de próstata, alertei não aceitar sem anestesia. Gente, são 12 picadas, certo? Direto na próstata para coletar amostras para depois ir para fazer a biópsia. Como é que fica uma situação dessa? E aí ontem eu estive na casa de um munícipe que participou disso. Ele falou, vereador, pensa na vergonha. Pessoas gritando lá dentro, gritando de dor. Ele saiu, desmaiou, porque é dolorido. Então olha onde nós chegamos, olha o estado que nós chegamos de uma administração que se mostra até então irresponsável. Porque isso para mim é responsabilidade, gente. Como é que pode uma situação dessa? Aí vem me dizer que vai economizar 4.600.000 reais. Então onde é que está indo as economias? Lógico que eu sou favorável, sim, à reestruturação, porque também a gente não tem opção, se não der reestruturação, como é que vai fazer? Outra questão, aqui, eu vou continuar na questão da biópsia, a intervenção é dolorida, tá? O Drauzio Varela falando, tá? Tem que ser feito com uma sedação, tá? Não pode expor a pessoa desse jeito, a pessoa vai lá de a pé, depois vai para o ponto de ônibus, dói, gente, isso dói. Tá, muitos fazem piada com isso, mas vai lá enfrentar para ver.
que também não dá tempo de falar, essa coisa aí que toca toda hora, não dá tempo nem de se expandir na conversa, é brincadeira, viu? Mas olha, é isso aí. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia a todas, nobres vereadores, amigos que nos acompanham. Eu quero começar só fazendo aqui uma lembrança, acho que não faz muito tempo. Quando esse governo se iniciou, nós tivemos um problema, né, que era recorrente já do governo passado, que o Tribunal de Justiça havia suspendido todos os cargos em comissões pelo fato de que alguns não eram pertinentes, né, a serem cargos comissionados. E com isso dificulta muito a vida do governante. Então, era passível que o novo governo apresentasse uma nova proposta para poder, inclusive, criar o seu staff. E eu digo aqui, sem problema nenhum, não há como governo, né, atuar, trabalhar, sem ter um staff da sua confiança. Qualquer sistema político, ele tem essa regra e, ainda que alguns sejam contra, eu, por exemplo, jamais me atreveria a ser um prefeito, um governante, se eu não tivesse pessoas da minha confiança para me cercar. Porém, a gente sabe que o tempo, às vezes, é um problema, né? E a pressa, às vezes, é inimiga da perfeição. Foi apresentado a nós aqui dessa casa vários projetos de reestruturação, todos feitos de afogadilho, e muitas das interpretações que nós tivemos, né, particularmente, eu falo por mim, pelo Luiz Flávio, de que os cargos estavam sendo arranjados. Os cargos estavam, na verdade, sendo criados para algumas figuras que já estavam ali só esperando para ser nomeado. Que também não vejo nenhum tipo de problema. Eu disse, se essas pessoas participaram do processo, se essas pessoas colaboraram, né, vamos dizer assim, com a configuração do projeto, nada mais justo do que essas pessoas fazerem parte da execução desse projeto. Não sou contra. Acho que o tribunal exagera, eles estão querendo, esse tecnicismo que estão querendo impor aos governos, vai chegar uma hora que quem vai sentir, não, já sente, é o povo, né? Porque o ser político não é o cara que fica sentado atrás de um computador, Aderbal, no gabinete, no ar-condicionado, dando soluções para a cidade. Se ele não tem coragem de botar o pé na rua, se ele não tem coragem de botar o pé no barro, ir lá falar com a comunidade, ouvir, muitas vezes ser xingado, que faz parte, né, é a essência do ser político, ouvir, saber e interpretar e apontar as soluções. Quando você traz gente formada em faculdade, que vem com aquela ideia de que, né, não, eu me formei, não vou pisar no barro, negócio meu é ficar aqui e vou resolver tudo por telefone. Isso não funciona, principalmente nos municípios. Principalmente nos municípios, que é onde a gente diz que o cidadão reside, né? Porque ninguém vai falar com o deputado, ninguém vai falar com o presidente, com o governador, fala com o vereador, fala com o prefeito, né? Porque a gente está aqui no dia a dia. Então, a nossa crítica naquela época foi que perdeu-se a grande oportunidade de fazer uma reforma administrativa no âmbito de comissionados para que isso facilitasse a vida de todos os outros prefeitos. Mas isso não foi feito. Foi feito daquela forma, nós cantamos a bola aqui, que iria dar problema, que teria que voltar para essa casa para poder ser reavaliado. E, dito e feito, está voltando tudo de novo. Como se não bastasse, eu acho, isso aqui é a opinião do vereador Arildo, que o atual governo está aproveitando a oportunidade para se livrar de algumas pessoas. Não vou acusar ninguém aqui, mas você sabe que daqui 2 anos, 1 ano e meio, já tem uma disputa aí praticamente iniciada, e tem gente já se vendo ameaçado por algumas pessoas que, né, para a nossa felicidade, para a felicidade do povo de Jacareí, estão conseguindo fazer um bom trabalho, né? Coisa rara até nesse governo, mas tem uma turma aí que está se destacando. E eu quero falar aqui da saúde. Eu
acho que a Elisete, que trabalha lá na Santa Casa, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? O Mazinho, que tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sei que tem um pessoal na Secretaria de Saúde que tem feito um trabalho. Não está bom, mas pelo menos a gente vê nessas pessoas boa vontade e vê que elas enxergam o problema e apresentam as soluções. Então, para a gente que acha que a gente é só crítico, eu tenho também elogios a fazer em alguns setores. Mas agora, essa reforma, ela vem simplesmente para atender aí uma exigência, né, do Tribunal de Justiça. Então, para mim, sou favorável, como disse o Luiz Flávio, não posso ser contra. Acho que a reforma tem que ser aprovada porque é necessário que tenha essas pessoas para ajudar o prefeito a governar. Agora, entrando propriamente na questão que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, nós apresentamos algumas emendas, coisa que nós não fizemos nos outros projetos. Por que nós não fizemos? Porque todos os projetos que foram apresentados anteriormente vieram de afogadilho. Vieram na terça, dado parecer, para votar na quarta-feira. Como é que a gente vai avaliar isso? Como nós somos minoria aqui, não adianta a gente bater o pé, vai passar o projeto. Então a gente votou favorável. Nesse da saúde, ele ficou hibernando aqui um pouquinho mais tempo, né? Ficou aqui dentro do forno, deu para a gente avaliar melhor, inclusive conversar com as pessoas, né, que se viram prejudicadas nessa nova reformulação. E nós, enquanto vereadores, representantes da população, isso é competência nossa, deixar bem claro, apresentamos aqui algumas emendas, né? Em especial a doutora Márcia, que é da área da saúde, até nos auxiliou um pouco nisso, e eu e a Lucimar, que apresentamos uma, que é para poder justamente propiciar para alguns profissionais da área da saúde, que estão fazendo faculdade, que são pessoas que desempenham bem o seu trabalho, mas que, infelizmente, poderão perder, né, o seu cargo por conta de uma regra que eu não concordo. Ou seja, só se coloca agora comissionado que tem formação universitária. É importante isso? É uma forma de incentivar as pessoas a estudar, sim. Mas é aquele que já está no meio do percurso. É aquele cara que entrou na faculdade, está se qualificando, continua trabalhando, se esforçando. Simplesmente, ele não vai ter mais oportunidade. Aí eu pergunto para vocês, será que o governo está preocupado realmente com a população e manter essas pessoas que fazem um bom trabalho, ou simplesmente está querendo aplicar o tecnicismo dentro da secretaria? Porque, gente, é importante ter formação? É importante, todo mundo sabe disso. Mas muitas vezes é mais necessário aquele cidadão que olha no olho do munícipe, que sente, que vai lá no meio do barro, quando dá enchente, ele vai lá, ele entra, ele ajuda. A gente precisa dessas pessoas na política, porque não existe administração pública nos municípios sem as pessoas que amassam barro. Então, nesse sentido, nós apresentamos uma emenda, e logicamente que eu votarei favorável, é a única, vamos dizer, interferência que eu coloco nesse projeto, que, na minha opinião, não desfigura nada daquilo que o prefeito está apresentando. E espero que os vereadores aqui tenham essa consciência e a gente faça um enfrentamento, porque não dá para engolir tudo que o governo também quer mandar para a gente aqui. O projeto continua em discussão. Um bom dia a todos, nobre mesa, presidente da Câmara, Abra de Madureira, nobres vereadores, o público aqui presente, os servidores da área da saúde. Essa política pública de muita importância, muita relevância, e qual a gente já sabe, falta muito comprometimento das três esferas, né? Porque a gente vê que a demanda vem crescendo, visto a apresentação que a gente vê aqui ocorrendo, a prestação de contas da Secretaria de Saúde, visto o que é acompanhado pelos os conselheiros do Comos. É uma política pública que ela é extensiva a todo o território de toda a cidade, centro, zona rural, e tem N desafios. Eu creio que a política hoje pública mais desafiadora para a administração pública é a saúde. Nós vimos aqui a falta de remédio, nós vimos aqui o atraso de remédio, então atrasa, complica a questão da saúde das pessoas. Mas, se tratando aqui do projeto de reforma administrativa, da estrutura da Secretaria de Saúde, a gente percebe algumas mudanças e
um pouco a exigência do Tribunal de Contas. Qual que é a intenção do Tribunal de Contas nessa pressão em cima de todas as prefeituras? Essa pressão não é só aqui no município de Jacareí, não, mas é uma pressão em todos os municípios, os 545 municípios do estado de São Paulo. Eles querem equiparar os cargos de comissão e com a valorização do quadro efetivo. Então, é essa a intenção que nós temos hoje do Tribunal de Contas. E eles fazem as ações, e os prefeitos eles têm que estar fazendo o quê? Diminuindo os cargos de comissão, ou seja, os cargos de confiança do prefeito, que tem que ter, né? Porque quando você assume uma empresa, você tem que selecionar os trabalhadores com aquele perfil, com aquela missão da sua empresa. Então, é salutar isso. Então, esse equilíbrio, então, o prefeito está tendo que fazer esses cortes. Enquanto servidora pública, nós temos que cada vez mais aprovar as funções gratificadas, porque seria ingenuidade da gente achar que qualquer prefeito, nem o prefeito Isaías e nem o próximo prefeito que entrar, dará conta de fazer que todos os servidores tenham a recuperação da perda salarial de tantos anos. Eu sou funcionária pública há 26 anos. Quando eu entrei na função de escriturária, ou oficial administrativo hoje, era 2,5 salários. E hoje passa um pouco de 1,5 salário. Então, houve esse desfalque salarial muito grande. Mas nós estamos falando aqui de gestão pública. E se falar de gestão pública, é isso que a gente precisa entender e ter essa maturidade, que não há diferença de responsabilidade de servidor comissionado, cargo de confiança do prefeito, e de servidor efetivo que passou no concurso público. Não há diferença de responsabilidade. Tanto eles como servidores públicos, como nós, e até o judiciário que propõe várias ações que às vezes atrasam uma administração pública, somos todos servidores do povo. É o povo que paga os nossos salários. E, então, nós temos a responsabilidade de cuidar. E, enquanto servidora pública, o que acontece na mudança de gestões? Muda vários cargos de direção, de secretários, e, muitas vezes, quem fica dando um respaldo para que um plano de trabalho seja exequível e atende a população com qualidade, são os servidores efetivos. Então, nada mais justo da gente contribuir com emendas nos projetos de gestão pública para a valorização do servidor de carreira. Então, eu sou favorável, sim, a esse FGA que dá um valor maior de contribuição pelo trabalho que vai ser desenvolvido pelo servidor de carreira, mas também sou favorável que ele também se qualifique, se interesse por trabalhar com mais a dor, porque muitas vezes nós já temos o preconceito da sociedade que servidor público não trabalha. A gente sabe que tem muita gente que trabalha. Aqui a doutora Márcia ela falou bem do servidor efetivo enfermeiro, que é um servidor técnico. E ele faz muita falta no setor, nas UBSs, no acompanhamento nas visitas, tem um carisma profissional. A gente sabe que muitos trabalham dobrado, porque às vezes tem 2 empregos, porque o salário é desfavorável, não só aqui em Jacareí, mas em todos os lugares, que todo hospital que você vai, você conversa com o enfermeiro que acabou de trocar turno, saiu de um do outro. Então, é uma profissão que deveria ser mais valorizada, porque trata direto com o ser humano. Mas aqui eu até expliquei para a doutora Márcia que nós temos, enquanto Casa Legislativa, acompanhar e cobrar de perto, porque nós estamos devendo ainda uma discussão sobre os cargos de vacância e também acompanhar a reforma administrativa, a intenção protocolada no sindicato, protocolada nessa casa pelo prefeito. E está atrasada essa reforma administrativa. E aonde que essa reforma parou? Parou em reconhecer e melhorar a referência das funções técnicas. Então, só por esse motivo, eu queria que vocês entendessem, reconheço o trabalho de vocês, é imprescindível na rede de saúde,
Assim como os atendentes também, que às vezes recebem a bomba, o mau humor daquelas pessoas que vai, não encontram o serviço, não encontram o médico, demora a agenda, então é uma sofrência mesmo. Mas eu só queria que vocês, técnicos e enfermeiros, entendessem meu posicionamento enquanto servidora, que nós temos, enquanto Câmara Legislativa, cobrado do prefeito a reforma administrativa para que cheguem nos cargos técnicos, porque está tão defasado os cargos técnicos, quanto também os cargos de curso superior. E aqui, como a Secretaria de Saúde tem mostrado um aproveitamento, valorização dos servidores de carreira, que vá aqui o desafio para a secretária a doutora Rosana, a doutora Águida. Só um minutinho, presidente, concluir o pensamento. Que ela, aproveitando o know-how de muitos funcionários comprometidos na saúde, que ela faça rotatividade nessas nomeações que eles têm o poder de indicar, para que mais funcionário seja valorizado e também possa mostrar o trabalho dentro da secretaria. O projeto continua em discussão. Presidente, gostaria de contribuir aqui também com esse projeto. Uma vez que a saúde, todos nós sabemos que é uma coisa de grande importância na vida de qualquer ser humano. Então, já quero aqui adiantar meu voto favorável também. E eu que também prezo muito por o servidor público. O servidor público, ele merece ser valorizado. Então, acho que eles estão tendo aí uma oportunidade agora de, com essa decisão aí do Tribunal de Justiça, fazendo com que o governo não fique, né, criando esses cargos aí comissionados. Eu vejo uma grande oportunidade para o funcionalismo público, funcionário de carreira. Mas gostaria aqui de dizer também que cada um se empenhe, dê aí o seu maior. Trabalhe, se debruce em cima do trabalho, porque a população de Jacareí precisa disso. Vocês podem contar com o nosso apoio aqui, com o meu voto favorável, mas eu também vou continuar cobrando de vocês. Você, Secretaria de Saúde, você, servidor público que presta serviço na área da saúde, vai ter o nosso apoio com essa mudança aqui, com essa votação desse projeto. Mas também vai ter a minha cobrança também em cima dos benefícios para a nossa sociedade, ou seja, para a nossa cidade, os munícipes da nossa cidade. Lembrando que, como eu disse, é um projeto de grande importância, é uma oportunidade excelente para o funcionalismo, mas vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, já melhorou, mas tem que melhorar muito mais. Conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto, lembrando que o projeto contém emendas. Emenda número 1, como o texto dela, o texto das emendas são bem compridos, todos os vereadores já tiveram conhecimento delas, né? Eu coloco em votação a emenda número 1. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Seria bom uma introdução, porque quem está vendo em casa, ele precisa saber do que se trata, como...
Então vai ter que ler toda a emenda, não tem como ler só a epígrafe. A epígrafe é o próprio projeto de lei, então tem que ler todo o texto. Então lê, Paulinho. Vamos lá. Senhor presidente, é só questão de ordem. Acho que só dizer do que se trata a emenda é o suficiente para que tenha compreensão aqui, né? Então vou ler a emenda e vou ler o primeiro e o segundo artigo. Eu acho que já dá. Que é muitos artigos e todos os vereadores têm a emenda em mãos. Sim, o problema é quem está ouvindo, lá em casa, que precisa ter conhecimento. Primeiro e segundo já esclarece. Porque todos os vereadores têm em mãos. Sim. Emenda número 1. Artigo 1º. No inciso 8º, diretoria financeira constante do artigo 3º, que está sendo alterado pelo artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, fica suprimida a letra B, passando a letra A ter a seguinte redação: Unidade de Fundos da Saúde e Gestão de Parcerias. Artigo 2. Artigo 28, que está sendo alterado pelo artigo 1º do presente projeto, passa a ser a seguinte redação: a unidade de Fundo de Saúde e Gestão de Parcerias compete. Emenda número 1, em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1, aprovada. Emenda número 2. Senhor presidente, foram retiradas a 3, a 4 e a 6, tá? Então, emenda número 2. Artigo número 76 da Lei de 6.157, que está sendo alterado pelo artigo 1º do projeto de epígrafe, primeiro passa a ter a seguinte redação: primeiro, será devida a seguinte gratificação pelo exercício de função de servidor de unidade, supervisor de programa de saúde da família e supervisor de centro. Emenda número 2, em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2, 6 votos contrários, 6 votos contrários, 6 votos favoráveis. Eu, como presidente, eu voto nesta emenda, eu voto contrário também. Emenda número 3, retirada. Emenda número 4, retirada. A próxima emenda é a emenda número 5. Emenda número 5. Fica acrescida ao artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 2 de 2019 o parágrafo único com a seguinte redação: parágrafo único. Para efeito de aplicação da FG 0-B, anexo 2, o valor da referência CC3 é instituído em norma municipal. Emenda número 5 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 5 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 7.
No artigo 1º do projeto de lei, em epígrafe que altera a lei número 6.157/2017, fica incluído o artigo 78b com a seguinte redação. Emenda número 7 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Não há mais emenda. Está em votação essa emenda. Os vereadores contrários à emenda número 7 se manifestem levantando o braço. Emenda número 7 aprovada. Não há mais emendas. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada, proceda à votação nominal. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto. Primeiro vereador a votar. Vereador Paulinho do Esporte, favorável. Vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Aderbal Sodré. Favorável. Vereador Arildo Batista. Só justificando meu voto e terminando a minha fala, é o seguinte, que o Tribunal de Justiça às vezes não entende que um governo ele é para 4 anos, pode até ser reconduzido, mas normalmente é para 4 anos. E os profissionais que vêm para compor o quadro de comissionados, muitas vezes, eles nesses 4 anos depois têm dificuldade, não é cabide de emprego, não é para pegar quem está na rua desempregado para encaixar, são profissionais, às vezes competentes, com formação, experiência, e essas pessoas depois têm dificuldade, inclusive, de retornar ao mercado de trabalho. Por isso, tem que ser bem remunerados. Tá certo? Então, o tribunal, esse tecnicismo, como eu disse, vai acabar com as administrações públicas dos municípios. E a população é quem vai sofrer com isso. Sou favorável ao projeto. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Vereador Juarez Araújo. Meu voto é favorável. Vereadora Lucimar Ponciano. É só justificando meu voto, a gente torce para que todos os servidores públicos tenham a plena consciência do importante papel, trabalho para a sociedade e que nós possamos acreditar na reforma administrativa, chegar nessa equipe técnica. Então, eu sou favorável ao projeto. Vereador Luiz Flávio. Favorável. Vereadora doutora Márcia Santos. Só justificando o meu voto, eu fico triste que uma emenda onde não se cria cargo, onde diminui a receita, o investimento de receita em torno de 10 mil, otimizando mais 15 equipes, essa casa não teve esse olhar. Meus pêsames. E agora, com relação ao projeto da saúde, precisa da reestruturação, sem dúvida, espero que não venha uma nova ADIM. Sou favorável. O projeto de lei altera a lei número 6.157, de 24 de outubro de 2017, que cria a Secretaria de Saúde, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto.